A buzina do caminhão soou forte, mas o dono da kitnet não teve piedade. Você tem 2 minutos para sair ou chamo a polícia. Grávida, exausta, Camila arrastava uma mala rasgada e uma caixa de papelão com seus poucos pertences. A chuva caía fina, molhando seu rosto, enquanto a barriga de 6 meses pesava mais do que nunca. Sem dinheiro, sem lar, sem ninguém. Ela caminhou horas pela calçada até parar diante de um portão imenso. A placa dizia: procura-se auxiliar de serviços internos, vaga com moradia. Camila tocou o interfone, tremendo, quando a porta se abriu e ela viu o homem sentado na cadeira de rodas do outro lado. Seus joelhos quase cederam. Era ele, o homem que ela nunca esqueceu, e o olhar que ele lançou de volta mudaria tudo. O barulho da buzina do caminhão cortou a noite como uma faca afiada. Camila encolheu-se, uma mão instintivamente protegendo a barriga de 6 meses, enquanto a outra segurava uma mala surrada que continha tudo o que restara de sua vida. 2 minutos! A voz do Sr. Marcos, dono da kitnet, reverberou pelo corredor estreito. Ou chama a polícia! As lágrimas embaçavam sua visão enquanto ela tentava enfiar mais algumas peças de roupa na mala já transbordando. O zíper quebrado mal conseguia conter seus pertences, assim como seu coração mal conseguia conter a dor daquele momento. Por favor, sua voz saiu trêmula. Só mais alguns minutos. Está chovendo e eu... Não é meu problema. O homem corpulento bloqueava a porta, seus olhos duros como pedras. 3 meses de aluguel atrasado. Você teve suas chances. Camila engoliu o nó na garganta, pegando a caixa de papelão onde guardara as únicas fotos que tinha de sua mãe. A chuva fina que caía lá fora parecia zombar de sua situação, assim como o destino zombava dela há meses. Arrastando a mala pesada e equilibrando a caixa, ela desceu os degraus gastos do cortiço. Cada passo era um lembrete doloroso de como havia chegado ali, sozinha, grávida e agora, sem teto. A rua estava deserta àquela hora da noite. Os postes de luz criavam círculos amarelados no asfalto molhado, como pequenos faróis guiando um navio perdido em mar revolto. Camila começou a caminhar sem direção, o peso da barriga parecendo aumentar a cada passo. Suas costas doíam, seus pés inchados protestavam dentro dos tênis gastos, mas ela continuou. 1, 2, 3 horas vagando pelas ruas do bairro Nobre, onde costumava trabalhar como diarista. As casas enormes pareciam rir dela com suas janelas iluminadas e seus jardins bem cuidados. Foi quando a chuva apertou que ela viu. Um portão imponente de ferro trabalhado, parcialmente coberto por era. E ali, presa à grade, uma placa que parecia ter sido colocada pelo próprio destino. Procura-se auxiliar de serviços internos. Vaga com moradia. Camila parou, seu coração batendo descompassado. Moradia. A palavra brilhava em sua mente como um farol de esperança. Mas seria loucura? Tocar uma campainha àquela hora da noite? Um chute do bebê em sua barriga pareceu responder sua pergunta. Não era mais apenas sobre ela agora. Tinha uma vida dependendo de suas decisões. Com dedos trêmulos, apertou o interfone. Os segundos de espera pareceram uma eternidade. Residência Bittencourt. Uma voz feminina, sonolenta mas educada, respondeu. Desculpe o horário. Camila tentou controlar o tremor na voz. Vi a placa sobre a vaga. Sei que é tarde, mas... Houve uma pausa do outro lado. Camila prendeu a respiração. Espere um momento. A voz respondeu, agora mais desperta. O portão abriu com um clique suave. Camila atravessou o jardim impecável, a chuva agora mais forte fazendo seus cabelos grudarem no rosto. A mansão à sua frente era ainda mais impressionante, de perto. 3 andares de arquitetura clássica, com janelas francesas e uma escadaria de mármore que levava à porta principal. Uma senhora de meia-idade, usando um robe florido, abriu a porta. Seus olhos, embora sonolentos, eram gentis. Meu Deus, você está encharcada! Ela exclamou, puxando Camila para dentro. E grávida.
Venha, venha para perto da lareira. O calor do fogo foi um alívio imediato para seus membros gelados. A senhora, que se apresentou como Rosa, a governanta, trouxe uma toalha e uma xícara de chá quente. O patrão ainda está acordado. Rosa comentou, observando Camila com olhos avaliativos. Ele sofre de insônia desde o acidente. Vou avisá-lo que você está aqui. Antes que Camila pudesse protestar, Rosa já havia desaparecido por um corredor. O hall de entrada era impressionante, com um lustre de cristal que refletia a luz dourada da lareira. Quadros antigos decoravam as paredes. Rostos sérios de uma família tradicional, observando sua presença intrusa. O som de rodas sobre o piso de mármore chamou sua atenção. Camila virou-se, e seu mundo parou. Sentado em uma cadeira de rodas de última geração, estava Lorenzo Bittencourt. Seus cabelos negros estavam mais compridos do que ela lembrava. Uma barba bem aparada cobria o maxilar que povoara seus sonhos por tanto tempo. Mas eram os olhos, aqueles mesmos olhos cor de âmbar, que a fizeram prender a respiração. Então, sua voz grave preencheu o ambiente. Você é a candidata à vaga? Camila sentiu seus joelhos fraquejarem. Ali estava ele, o homem que havia mudado sua vida 3 anos atrás, sem nem mesmo saber. O homem que protagonizara seus sonhos e pesadelos. O homem que... Sim, ela conseguiu responder, sua voz apenas um sussurro. Meu nome é Camila Santos. Por um momento, algo fliquerou no olhar dele. Um lampejo de reconhecimento rapidamente substituído por indiferença. Lorenzo a estudou de cima a baixo, seus olhos detendo-se por um instante em sua barriga proeminente. A vaga inclui moradia no anexo dos funcionários, ele disse friamente. O trabalho começa às 6 da manhã, folga aos domingos e... Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Não aceito desculpas ou atrasos. Entendo, Camila respondeu, mantendo a voz firme apesar do turbilhão em seu peito. Rosa, Lorenzo chamou, e a governanta materializou-se ao seu lado. Mostre o quarto a ela. Se ainda estiver interessada, começará amanhã. Sem esperar resposta, ele manobrou a cadeira de rodas e desapareceu pelo mesmo corredor de onde viera, deixando apenas o eco de suas rodas e o perfume amadeirado que Camila jamais esquecera. Rosa a conduziu através de um jardim coberto até um prédio anexo, pequeno mas bem conservado. O quarto era simples, com uma cama de solteiro, um armário e uma pequena janela que dava para os fundos da mansão. Descanse. A governanta sorriu gentilmente. Amanhã será um longo dia. Quando finalmente ficou sozinha, Camila deixou as lágrimas correrem livremente. Sentou-se na cama, uma mão acariciando a barriga enquanto a outra segurava firme o único objeto pessoal que jamais se permitiu jogar fora. Uma antiga fotografia amassada onde ela e Lorenzo sorriam, jovens e despreocupados, em uma festa beneficente 3 anos atrás. O que o destino quer com a gente, pequeno? Ela sussurrou para sua barriga. O bebê respondeu com um chute suave, como se também sentisse o peso daquele reencontro. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando as ruas da cidade e trazendo promessas de um novo amanhecer. Na mansão principal, uma luz permanecia acesa no escritório do 2º andar, onde Lorenzo Bittencourt segurava um copo de uísque intocado, seus olhos fixos na escuridão além da janela, enquanto antigas memórias dançavam em sua mente como fantasmas inquietos. O primeiro raio de sol ainda não havia tocado o horizonte quando Camila acordou. Seu corpo doía do colchão duro, mas era um teto, mais do que tinha há 24 horas atrás. Vestiu o único uniforme que Rosa havia deixado sobre a cômoda. Um vestido cinza simples, mas de tecido bom. Ao se olhar no pequeno espelho do quarto, ajustou o coque no cabelo, tentando parecer o mais profissional possível. Você consegue, sussurrou para seu reflexo, uma mão descansando sobre a barriga. Por nós dois. O relógio marcava 5h45 quando entrou na cozinha da mansão.
Rosa já estava lá, preparando uma bandeja elaborada. Café da manhã do patrão. A governanta explicou, notando seu olhar. Sempre às 6 em ponto, no escritório. É a primeira tarefa do dia. Camila sentiu seu estômago revirar. Tão cedo assim e já teria que encará-lo? Ele... sempre foi assim? Perguntou, tentando soar. Casual. Tão rigoroso com horários? Rosa pausou, seus olhos enrugados estudando Camila com curiosidade. Não. Antes do acidente, o Sr. Lorenzo era diferente. Mais leve, mais... Ela hesitou. Vivo. Antes que Camila pudesse processar essa informação, Rosa empurrou a bandeja em suas mãos. Terceira porta à direita, segundo andar. O elevador é no fim do corredor. O caminho até o escritório pareceu uma eternidade. Cada passo ecoava no piso de mármore, marcando a contagem regressiva até o inevitável confronto. Quando chegou à porta, respirou fundo e bateu suavemente. Entre. A voz dele era mais rouca pela manhã, notou. Lorenzo estava sentado próximo, à janela, observando o jardim. Não se virou quando ela entrou. Seu café, Sr. Bittencourt, Camila disse, mantendo a voz neutra enquanto colocava a bandeja sobre a mesa lateral. Senhorita Santos. Ele finalmente virou a cadeira, seus olhos âmbar, estudando-a intensamente. Dormiu bem em suas novas acomodações? Havia algo em seu tom, uma mistura de sarcasmo e algo mais profundo, mais perigoso. Sim, senhor. Obrigada. Sente-se. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Precisamos discutir seus termos de trabalho. Camila obedeceu, tentando ignorar como seu coração acelerou quando ele se aproximou. De perto podia ver as pequenas mudanças em seu rosto. Linhas de expressão mais profundas, uma cicatriz quase imperceptível próxima à têmpora esquerda. Quanto tempo? Ele perguntou abruptamente. Perdão? A gravidez. Quanto tempo? 6 meses, respondeu, resistindo ao impulso de proteger a barriga com as mãos. Lorenzo assentiu lentamente, seus dedos tamborilando no braço da cadeira. E o pai? A pergunta atingiu Camila como um soco. Não está presente, respondeu secamente. Um sorriso amargo brincou nos lábios dele. Claro que não está. Ele pegou uma pasta sobre a mesa. Seu contrato. Leia com atenção. Camila pegou os papéis com mãos levemente trêmulas. As cláusulas eram surpreendentemente generosas. Salário acima do mercado, plano de saúde completo, moradia. Por quê? A palavra escapou antes que pudesse contê-la. Por que o quê? Lorenzo inclinou-se ligeiramente para a frente. Seu perfume, amadeirado invadindo os sentidos dela. Tudo isso é muito mais do que uma empregada doméstica normalmente recebe. Talvez eu seja um patrão excepcionalmente generoso. Ele respondeu, seu tom carregando uma ironia que a fez estremecer. Ou, talvez, Camila encontrou seus olhos reunindo coragem. Você me reconheça de algum lugar. O silêncio que seguiu foi denso como névoa. Lorenzo a estudou longamente. Seu rosto uma máscara impenetrável. Deveria? Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. 3 anos atrás. Camila sentiu seu coração trovejando no peito. Festa. Beneficente da Fundação Bittencourt. Algo surgiu nos olhos dele. Reconhecimento, surpresa, talvez raiva. A garçonete que você beijou no jardim de inverno, ela completou, suas mãos apertando o contrato. E depois nunca mais viu. Lorenzo girou a cadeira bruscamente, voltando a encarar a janela. Seus ombros estavam tensos, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o apoio. Aquela noite, ele disse finalmente, foi um erro. As palavras atingiram, Camila como lâminas. Um erro, repetiu amargamente. É assim que você lembra? É assim que tem que ser. Ele virou-se novamente, seus olhos agora duros como ônix. Você precisa de emprego e moradia. Eu preciso de alguém competente para trabalhar. É só isso.
É só isso, ela ecoou, engolindo o nó na garganta. Então por que está tremendo, Lorenzo? O uso de seu primeiro nome pareceu eletrificar o ar entre eles. Por um momento, a máscara de frieza dele vacilou, revelando algo tão cru, tão intenso, que Camila precisou desviar o olhar. Não confunda as coisas, senhorita Santos. Sua voz estava controlada novamente. O homem que você conheceu naquela noite não existe mais. Morreu no mesmo acidente que me colocou nesta cadeira. Não acredito nisso. Camila levantou-se, uma mão instintivamente sobre a barriga. Seus olhos ainda são os mesmos. Lorenzo riu sem humor. Meus olhos são a única parte de mim que ainda funciona como antes. Ele pegou o contrato das mãos dela. Vai aceitar o emprego ou não? Camila observou o homem à sua frente. Tão diferente e ao mesmo tempo tão igual ao que povoava suas memórias. O destino tinha um senso de humor cruel, reunindo-os assim quando ambos estavam quebrados de maneiras diferentes. Aceito, disse finalmente, pegando a caneta que ele oferecia. Ótimo. Lorenzo respondeu friamente. Rosa lhe mostrará suas atribuições. E senhorita Santos? Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Aquela noite morreu com o homem que eu era. Não a mencione novamente. Camila assinou o contrato. Cada letra um lembrete do muro que ele estava construindo entre eles. Quando terminou, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu devolver a caneta. Posso começar? Perguntou, precisando desesperadamente sair daquele escritório, fugir daqueles olhos que diziam uma coisa enquanto sua voz dizia outra. Pode, ele respondeu, já virando a cadeira para a janela novamente. E Camila? Ela parou na porta, seu coração saltando ao ouvi-lo usar seu primeiro nome. Seja qual for o motivo que a trouxe até minha porta, não se iluda. Algumas histórias não merecem um segundo capítulo. Camila fechou a porta suavemente atrás de si, permitindo que algumas lágrimas escapassem apenas quando estava segura no corredor. Dentro do escritório, Lorenzo Bittencourt segurava um porta-retratos escondido na gaveta de sua mesa. Uma foto antiga de uma festa beneficente, onde uma garçonete de olhos brilhantes sorria ao lado de um homem que ainda podia dançar. O dia apenas começava na mansão Bittencourt, mas as sombras do passado já dançavam pelos corredores, entrelaçando dois corações que fingiam não reconhecer o eco de uma antiga melodia. Uma semana se passou na mansão Bittencourt como uma dança cuidadosamente coreografada. Camila aprendeu o ritmo da casa. Café da manhã às 6, almoço ao meio-dia, remédios às 2, fisioterapia às 4. Lorenzo era metódico em sua rotina, como se o controle rigoroso dos horários pudesse compensar o controle que havia perdido sobre seu próprio corpo. Naquela tarde, o céu ameaçava tempestade enquanto ela organizava a biblioteca. O aroma de livros antigos misturava-se ao cheiro de chuva que entrava pela janela aberta. Camila estava no topo da escada, alcançando um volume na prateleira mais alta, quando ouviu o som familiar de rodas sobre o piso de madeira. O que pensa? Que está fazendo? A voz de Lorenzo cortou o silêncio, carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Organizando os livros como Rosa pediu, respondeu tentando manter o equilíbrio na escada. Desça daí imediatamente. Havia urgência em seu tom. Não quero uma grávida se arriscando em escadas na minha casa. Estou perfeitamente... Mas antes que pudesse completar a frase, seu pé escorregou. O mundo girou em câmera lenta. Camila sentiu o vazio sob seus pés. Ouviu o grito preso na garganta de Lorenzo. E então, caiu diretamente no colo dele. O impacto fez a cadeira de rodas deslizar alguns centímetros. Os braços fortes de Lorenzo a envolveram instintivamente, protegendo-a. Por um momento ficaram ali, congelados, corações batendo descompassados, respirações entrecortadas. — Você está bem? Ele perguntou, sua voz rouca próxima ao ouvido dela. Camila não conseguia responder. A proximidade era intoxicante. Podia sentir o calor do corpo dele.
o perfume amadeirado que a perseguia em sonhos, a textura da camisa sob seus dedos que inconscientemente agarravam o tecido. O bebê. Lorenzo moveu uma mão para sua barriga. O toque enviando correntes elétricas por sua pele. Está sentindo algo? Como em resposta, o bebê chutou exatamente onde a mão dele repousava. Os olhos de Lorenzo se arregalaram, encontrando os dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Ele chutou. Ele sussurrou, maravilhado. Ela. Camila corrigiu suavemente. É uma menina. O momento entre eles se estendeu como mel derramado, doce e impossível de conter. A mão de Lorenzo permaneceu em sua barriga, e Camila percebeu que era a primeira vez que o via demonstrar qualquer emoção genuína desde seu retorno. Nunca mais faça isso. Ele disse finalmente, sua voz mais suave que o normal. Se precisar, alcançar algo alto, peça ajuda. A quem? Ela não conseguiu conter a pergunta. Você? Um sorriso amargo brincou nos lábios dele. Não sou completamente inútil, sabia? Posso não andar, mas meus braços ainda funcionam perfeitamente. Para provar seu ponto, ele a ajustou em seu colo com facilidade, movendo a cadeira em direção ao sofá. Camila sentiu cada músculo dele se movendo contra seu corpo, uma dança íntima que fez seu rosto corar. Pronto, ele disse, ajudando-a a se sentar. Agora me deixe verificar se você está realmente bem. Suas mãos, surpreendentemente gentis, examinaram seus tornozelos, seus braços, procurando por machucados. Cada toque era como fogo sobre sua pele. Lorenzo. Ela sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. Não. Ele interrompeu, mas sem afastar as mãos. Não diga meu nome assim. Assim como. Como naquela noite, seus olhos encontraram os dela, escuros de emoção contida. Como se ainda fôssemos aquelas pessoas. Mas somos. Camila cobriu a mão dele com a sua. Apenas diferentes. Lorenzo fechou os olhos, como se as palavras o machucassem fisicamente. Você não entende. Eu não posso te dar o que você merece. E quem decide o que eu mereço? Ela desafiou, apertando sua mão. Você acha que essa cadeira te faz menos homem? Os olhos dele se abriram, faiscando. Não é sobre a cadeira. É sobre quem eu me tornei. O que essa condição fez comigo? Então me mostre. Camila inclinou-se para a frente, seu rosto a centímetros do dele. Mostre quem você se tornou. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Lorenzo ergueu uma mão, seus dedos traçando o contorno do rosto dela, com uma suavidade que contradizia a tensão em seu maxilar. Você não sabe o que está pedindo, ele murmurou. Sei exatamente o que estou pedindo, ela respondeu, cobrindo a mão dele em seu rosto. Estou pedindo uma chance, para nós dois. Um trovão explodiu lá fora, fazendo as janelas estremecerem. A chuva começou a cair com força, criando uma cortina de água que isolava a biblioteca do resto do mundo. Uma chance. Lorenzo repetiu, sua voz apenas um sussurro. E se eu te machucar de novo? De novo? Camila franziu o senho. Você nunca me machucou, Lorenzo. Algo sombrio passou pelo rosto dele. Não diretamente, mas aquela noite, o que aconteceu depois? Antes que ele pudesse continuar, um relâmpago iluminou a biblioteca, seguido de um estrondo ensurdecedor. As luzes piscaram e apagaram, mergulhando o ambiente na penumbra da tempestade. No escuro, suas respirações pareciam mais altas, mais íntimas. Camila podia sentir o calor emanando do corpo dele, tão próximo ao seu. O bebê chutou novamente, como se sentisse a intensidade do momento. Deveria ir verificar o gerador, Lorenzo disse, mas não fez menção de se afastar. Deveria, Camila concordou, seus dedos encontrando o caminho até a nuca dele quase por vontade própria. Camila. Ele sussurrou seu nome como uma prece.
Não. Podemos... Por quê? Ela aproximou seu rosto ainda mais. Por que não podemos tentar ser felizes? A resposta dele ficou presa no ar entre eles. Não dita, mas palpável. Anos de dor, de culpa, de segredos. Tudo dançando nas sombras da biblioteca escurecida. Um novo relâmpago iluminou o ambiente por um instante. Tempo suficiente para Camila ver nos olhos dele o mesmo desejo, a mesma saudade que a consumia. Quando a escuridão voltou, sentiu os dedos dele deslizarem para sua nuca, hesitantes, mas determinados. Por quê? Ele finalmente respondeu, sua voz rouca de emoção contida. Algumas histórias são bonitas demais para serem reescritas. E eu não sou mais o herói que você merece. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez, como se protestasse contra as palavras dele. Camila pegou a mão de Lorenzo e a colocou sobre sua barriga, deixando-o sentir os movimentos. Vê, ela sussurrou. Até ela sabe que você está errado. Na escuridão da biblioteca, envoltos pelo som da chuva e trovões, algo começou a mudar entre eles. Não era apenas o passado ressurgindo, mas algo novo, algo mais profundo nascendo das cinzas de quem eles costumavam ser. E enquanto a tempestade rugia lá fora, dois corações começavam lentamente a reaprender o ritmo de uma antiga dança, agora com novos passos, novos compassos, mas a mesma melodia que nunca realmente haviam esquecido. O jantar naquela noite foi servido à luz de velas. O gerador havia falhado completamente, deixando a mansão mergulhada em uma atmosfera quase mágica. Rosa havia preparado uma sopa quente antes de se recolher, deixando Camila e Lorenzo sozinhos, na imensa sala de jantar. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado das palavras não ditas na biblioteca. Camila podia sentir o olhar dele sobre ela enquanto servia os pratos, suas mãos tremendo levemente ao colocar a tigela diante dele. Sente-se comigo. Lorenzo falou suavemente, indicando a cadeira ao seu lado. Não era um pedido comum. Normalmente os funcionários jantavam na cozinha. Não seria apropriado. Ela hesitou, mesmo seu corpo ansiando pela proximidade. Nada sobre nós nunca foi apropriado, Camila. Sua voz tinha um tom de amargura e algo mais. Saudade, talvez. Ela se sentou, o vestido cinza roçando contra a cadeira, de rodas dele. À luz das velas, as sombras dançavam sobre seu rosto, suavizando as linhas de preocupação, lembrando-a do homem que havia conhecido 3 anos atrás. Sobre hoje à tarde, ele começou, seus dedos brincando com a colher. Na biblioteca. Não precisa dizer nada. Camila o interrompeu, seu coração acelerando. Eu entendo que você não quer. Não entende. Lorenzo virou-se para encará-la, seus olhos âmbar brilhando intensamente na penumbra. Não faço ideia do que quero ou não quero desde que você apareceu na minha porta. Um trovão distante ecoou, como um lembrete da tempestade que ainda rugia lá fora. Camila sentiu o bebê se mexer, inquieta. Ela está agitada hoje, murmurou, uma mão sobre a barriga. Lorenzo observou o movimento, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Posso? Camila assentiu, pegando a mão dele e guiando-a até onde o bebê chutava. O toque era elétrico, íntimo demais para um patrão e sua funcionária. É incrível, ele sussurrou, maravilhado. Ela é forte. Como a mãe, Camila respondeu, sem pensar. Os olhos dele encontraram os seus, intensos. Sim, você sempre foi forte. Mesmo naquela noite. Por que nunca me procurou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Depois da festa, você simplesmente... Desapareci. Lorenzo completou, sua mão ainda sobre a barriga dela. 1 semana depois, sofri o acidente. E então... Ele riu sem humor. Bem, você pode ver o resultado. O acidente? Camila hesitou. Como aconteceu? Lorenzo retirou a mão abruptamente, como se queimado. Não importa.
importa para mim. Ela se inclinou para a frente, capturando a mão dele novamente. Tudo sobre você importa para mim. Por quê? Ele perguntou, sua voz rouca. Por que se importar com um homem quebrado? Você não está quebrado. Camila tocou seu rosto suavemente. Está diferente. Como eu estou diferente. Como todos nós mudamos com o tempo. Um relâmpago iluminou a sala brevemente, revelando o turbilhão de emoções nos olhos dele. Lorenzo capturou a mão dela em seu rosto, seus dedos entrelaçando-se. Era meu aniversário. Ele começou, sua voz baixa. Eu estava celebrando, bebendo demais, tentando esquecer. O quê? Você. A palavra saiu como uma confissão dolorosa. Aquele beijo no jardim de inverno mudou algo em mim. Pela primeira vez, senti que poderia ser mais que o herdeiro dos Bittencourt. Ser apenas eu mesmo. Camila sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E então descobri a verdade. Sobre quem você era, sobre... Ele fez uma pausa, seus olhos escurecendo. Não importa agora. Naquela noite bebi demais. Peguei o carro mesmo assim. O resto é história. Lorenzo. Ela sussurrou seu nome como uma carícia. Não. Ele se afastou bruscamente. Não me olhe assim, com pena. Não, é pena. Camila se levantou, movendo-se para ficar na frente dele. É amor. A palavra pairou entre eles como uma faísca prestes a incendiar todo o ambiente. Lorenzo ergueu o rosto para encará-la, seus olhos uma tempestade de emoções. Amor? Ele repetiu, sua voz tremendo. Você não pode me amar. Não assim. Não. Agora. Por que não? Ela desafiou, aproximando-se mais. Por que está em uma cadeira de rodas? Por que não é mais o mesmo homem? Por que não mereço? Ele explodiu, suas mãos agarrando os braços da cadeira. Não mereço seu amor. Não mereço essa criança. Não mereço. Camila o silenciou da única maneira que sabia que funcionaria. Inclinou-se e capturou seus lábios em um beijo. Por um momento, Lorenzo ficou imóvel, chocado. Então, como uma represa quebrando, ele correspondeu. Suas mãos subiram para o rosto dela, puxando-a para mais perto, aprofundando o beijo com anos de desejo reprimido. Era diferente do beijo de 3 anos atrás. Aquele havia sido suave, exploratório, cheio de promessas. Este era devastador, desesperado, carregado de dor e saudade e algo mais profundo, uma conexão que nem o tempo nem as circunstâncias haviam conseguido quebrar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Camila percebeu que chorava. Lorenzo enxugou suas lágrimas com os polegares, seu toque gentil contrastando com a intensidade do beijo. Por que você faz isso comigo? Ele perguntou, sua voz rouca. Por que torna tão impossível resistir? Por que não precisamos resistir? Ela respondeu, apoiando sua testa na dele. Porque algumas histórias merecem um segundo capítulo. O bebê chutou novamente, forte, fazendo ambos rirem suavemente. Lorenzo deslizou uma mão para a barriga dela, seu toque reverente. Ela é... Ele começou. Então parou, seus olhos arregalando em realização. Camila, quando exatamente você engravidou? O ar pareceu congelar entre eles. Camila se afastou levemente, seu coração martelando contra o peito. 6 meses atrás. Ela sussurrou, vendo a compreensão dawning nos olhos dele. Mas isso significa... Lorenzo empalideceu, suas mãos tremendo. O pai, antes que pudesse completar a frase, um novo trovão sacudiu a mansão, e todas as velas se apagaram simultaneamente, mergulhando-os na escuridão total. No breu absoluto, apenas suas respirações pesadas podiam ser ouvidas, junto com o som da chuva batendo nas janelas, e entre eles, uma verdade começava a emergir, uma verdade que mudaria tudo, mais uma vez.
A escuridão parecia amplificar cada som, cada respiração. Camila podia ouvir o coração de Lorenzo batendo descompassado, tão próximo ao seu. As palavras não ditas pairavam entre eles como fantasmas inquietos. É minha? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. A bebê. É minha filha? Camila sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto na escuridão. Lembra daquela última noite? Depois da festa beneficente? O hotel. Lorenzo respondeu, sua voz tremendo. Você disse que era sua primeira vez. E foi. Ela encontrou a mão dele no escuro, guiando-a novamente até sua barriga. Foi a única vez. A única noite. O bebê chutou contra a palma de Lorenzo, como se confirmasse a verdade. Um soluço escapou dele. Um som quebrado que partiu o coração de Camila. Por que não me contou? Ele perguntou, sua voz embargada. Por que esperar tanto tempo? Como poderia? Camila respondeu suavemente. Uma semana depois você sofreu o acidente. Quando finalmente consegui descobrir em qual hospital estava, sua família. Eles não me deixaram vê-lo. Minha família? Lorenzo ficou tenso. Quem exatamente? Seu pai. Ele. Ela hesitou, a memória ainda dolorosa. Ele me chamou de oportunista. Disse que você estava noivo, que aquela noite tinha sido apenas diversão. Um palavrão baixo escapou de Lorenzo. Mesmo na escuridão, Camila podia sentir a tensão emanando dele. Eu nunca estive noivo, ele disse entre dentes. Era mais uma das manipulações dele, mais uma forma de controlar minha vida. A luz das velas voltou subitamente. Rosa havia encontrado mais alguns castiçais. A claridade suave revelou os rostos de ambos marcados por lágrimas, olhos vermelhos mais brilhantes de emoção contida. Meu Deus! Lorenzo sussurrou, observando Camila como se a visse pela primeira vez. Você carregou isso sozinha todo esse tempo. Ela assentiu, incapaz de falar. Lorenzo moveu sua cadeira para mais perto, suas mãos tremendo ao tocar o rosto dela. Me perdoa, ele implorou, sua voz quebrada. Por não ter te procurado depois, por ter acreditado. Eu pensei que você tinha sumido porque não significou nada. Significou tudo. Camila cobriu as mãos dele com as suas. Aquela noite mudou minha vida de todas as formas possíveis. Lorenzo puxou-a para mais perto, até que ela estava praticamente em seu colo. Seus dedos traçaram o contorno de sua barriga com reverência. Nossa filha. Ele murmurou, maravilhado. Todo esse tempo, ela era nossa. Ela chuta mais forte quando ouve sua voz, Camila revelou, sorrindo através das lágrimas. Como se soubesse. Me deixa compensar o tempo perdido, Lorenzo pediu, seus olhos âmbar queimando com intensidade. Me deixa fazer parte de tudo. Você não pode fazer parte só dela, Camila alertou suavemente. Terá que me aceitar também, com tudo que sou agora. E você? Ele perguntou, sua voz tensa. Pode me aceitar assim? Quebrado, amargo, preso nesta cadeira? Em resposta, Camila inclinou-se e o beijou. Não com o desespero do beijo anterior, mas com ternura, com promessa, com amor. Lorenzo correspondeu, com igual suavidade, suas mãos deslizando por suas costas, puxando-a para mais perto. Quando se separaram, ofegantes, algo havia mudado no ar entre eles. A tensão antiga deu lugar a algo novo, algo mais profundo. Eu te amo, Camila sussurrou contra seus lábios. O homem que você era, o homem que é agora. Cada versão de você. Lorenzo tremeu com suas palavras. Mesmo que eu não possa. Shh. Ela o silenciou com outro beijo suave. Você pode me dar tudo o que preciso. Está me dando agora. Seu coração, sua verdade. As mãos dele deslizaram para sua nuca, seus olhos encontrando os dela com intensidade febril.
Quero te mostrar que ainda posso te fazer feliz, que esta cadeira não me impediu de ser homem. Então me mostre, Camila sussurrou, seu corpo tremendo de antecipação. Lorenzo a beijou novamente, desta vez com paixão controlada, suas mãos experientes explorando cada curva de seu corpo com adoração. Camila se derreteu contra ele, sentindo o calor de seu corpo através das roupas. Não aqui, ele murmurou entre beijos. Meu quarto. Quero fazer direito desta vez. Camila assentiu, sem confiar em sua voz. Lorenzo manobrou a cadeira com uma mão, a outra ainda entrelaçada na dela, guiando-os através dos corredores escuros da mansão. Seu quarto era um santuário de privacidade, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Com movimentos praticados, ele se transferiu para a cama king size, puxando Camila gentilmente para junto dele. Tem certeza? Ele perguntou, seus dedos brincando com os botões do vestido dela. Nunca tive tanta certeza, ela respondeu, ajudando-o a desabotoar o vestido. O que seguiu foi uma dança de redescobertas. Lorenzo proveu que sua condição não diminuía em nada sua capacidade de dar e receber prazer. Cada toque era uma revelação, cada beijo uma promessa renovada. Quando finalmente se tornaram um, foi diferente da primeira vez. Não havia mais a pressa da juventude, a incerteza da inexperiência. Em seu lugar, havia conhecimento profundo, aceitação total, amor incondicional. Depois, deitada nos braços dele, Camila sentia-se completa pela primeira vez em muito tempo. Lorenzo acariciava seus cabelos distraidamente, sua outra mão repousando protetoramente sobre sua barriga. No que está pensando? Ela perguntou, notando seu olhar distante. Em como fui tolo, ele respondeu, beijando sua testa. Tentando te afastar quando você era exatamente o que eu mais precisava. Nunca é tarde para recomeçar. Camila sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Casa comigo? As palavras escaparam dele subitamente, surpreendendo a ambos. Camila ergueu-se nos cotovelos para encará-lo. O quê? Casa comigo, ele repetiu, mais firme agora. Sei que é repentino, que temos muito a resolver ainda, mas quero fazer direito desta vez. Por você, por nossa filha, por nós. Lágrimas de felicidade embaçaram a visão dela. Sim, sussurrou, beijando-o suavemente. 1000 vezes sim. Lá fora, a tempestade finalmente começava a passar. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo promessas de recomeços e segundas chances. E na mansão Bittencourt, 2 corações finalmente encontravam seu caminho de volta um ao outro, mais fortes por terem conhecido a dor, mais sábios por terem aprendido a amar além das aparências. O amanhecer encontrou Camila e Lorenzo ainda abraçados na cama king size. A luz dourada do sol filtrava-se através das cortinas de seda, criando padrões dançantes sobre os lençóis desarrumados. Por um momento, tudo parecia perfeito, como se o mundo lá fora não existisse, como se o passado não importasse. Mas havia verdades que precisavam ser ditas. Lorenzo, Camila murmurou, traçando padrões invisíveis no peito nu dele. Preciso te contar algo. Ele ajustou-se na cama, seus olhos âmbar focando nela com intensidade. O que foi? É sobre por que voltei realmente. Ela se sentou, puxando o lençol para cobrir-se. Não foi apenas o despejo. Lorenzo também se sentou, apoiando-se contra a cabeceira da cama. Anos de prática o haviam tornado extremamente independente em seus movimentos. Conte-me. Ele pediu suavemente, pegando sua mão. Camila respirou fundo. 2 semanas atrás recebi uma carta, de seu pai. A mão de Lorenzo ficou tensa sobre a dela. Meu pai está morto há 3 meses. Eu sei. A carta, ela foi escrita antes, programada para ser entregue após sua morte. Ela mordeu o lábio, hesitante. Ele confessou tudo, Lorenzo.
Por quê? Me afastou de você. Por que mentiu sobre o noivado? Por quê? A palavra saiu como um rosnado baixo. Porque ele descobriu quem eu era realmente. Camila fechou os olhos, memórias dolorosas inundando sua mente. Minha mãe. Ela trabalhou nesta mansão há 25 anos atrás, como governanta. Lorenzo franziu o senho confuso. Antes de Rosa? Sim. Ela e seu pai... Camila hesitou, sua voz tremendo. Eles tiveram um caso. Quando ela engravidou, ele a demitiu. Deu dinheiro para ela assumir. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo havia empalidecido, suas mãos tremendo levemente. Você está dizendo... Ele começou, sua voz rouca. Seu pai era meu pai também. Camila completou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando ele me viu na festa beneficente, não me reconheceu. Mas depois, quando investigou por que você estava tão mudado, ele descobriu. Lorenzo fechou os olhos, compreensão dolorosa em seu rosto. Por isso impediu você de me ver no hospital. Por isso inventou o noivado. Ele não podia permitir que seus filhos... Ela não conseguiu completar a frase. Que seus filhos se apaixonassem. Lorenzo completou, um riso amargo escapando de seus lábios. Meu Deus, todo esse tempo... Eu não sabia, Camila apressou-se em dizer. Só descobri com a carta. Mamãe nunca me contou quem era meu pai. E quando descobri que estava grávida... Nossa filha. Lorenzo empalideceu ainda mais. Ela é... perfeitamente saudável, Camila assegurou, colocando a mão dele em sua barriga. Fiz todos os exames quando descobri a verdade. Não há nada de errado com ela. Lorenzo soltou um suspiro trêmulo, alívio misturado com dor em seu rosto. E você voltou para me contar? Voltei porque precisava que você soubesse a verdade, sobre tudo. Ela acariciou seu rosto gentilmente. Mas também porque, mesmo sabendo que éramos irmãos, não consegui parar de te amar. Meio-irmãos. Ele corrigiu suavemente, virando o rosto para beijar a palma da mão dela. E isso explica tanta coisa. O quê? Por que me senti tão conectado a você desde o primeiro momento? Por que aquela noite foi tão diferente de qualquer outra? Ele a puxou para mais perto. Era como se minha alma reconhecesse algo em você. Não está enojado? Camila perguntou hesitante. Enojado? Lorenzo riu sem humor. Estou furioso com meu pai, devastado pelo que ele fez com sua mãe, com você. Mas enojado? Ele segurou seu rosto entre as mãos. Como poderia sentir nojo? Do amor mais puro que já conheci? Mas a sociedade... Que se dane a sociedade. Ele a interrompeu com um beijo feroz. Quando se separaram, seus olhos queimavam com intensidade. Já perdi tempo demais me preocupando com o que os outros pensam. Essa cadeira me ensinou que a vida é curta demais para desperdiçar com julgamentos alheios. Camila sentiu mais lágrimas escorrendo, desta vez de alívio. Ainda quer se casar comigo? Mesmo sabendo? Agora mais do que nunca, Lorenzo respondeu, sem hesitar. Porque agora entendo por que você é a única que me completa tão perfeitamente. Somos partes da mesma história, mesmo que seja uma história que ninguém mais entenderá. O bebê chutou forte neste momento, fazendo ambos rirem, suavemente. Ela concorda. Camila sorriu, enxugando as lágrimas. Ela é nossa pequena guerreira. Lorenzo acariciou a barriga com adoração. Produto de um amor maior que qualquer convenção social. Precisamos contar para a Rosa. Camila lembrou suavemente. E para os outros funcionários. Não precisamos contar tudo. Ele respondeu pensativo. O mundo só precisa saber que nos apaixonamos, que vamos nos casar, que teremos uma filha. O resto... Ele beijou sua testa carinhosamente. O resto é nossa história sagrada. E minha mãe.
Camila perguntou, mordendo o lábio. Ela precisa saber que descobrimos. Vamos encontrá-la juntos, Lorenzo prometeu. Dar a ela o lugar nesta família que meu pai negou. Nossa filha merece conhecer todas as suas origens, todas as suas histórias. Camila se aconchegou nos braços dele, sentindo-se finalmente em paz. O segredo que carregara como um peso agora parecia mais leve, compartilhado com o único homem que poderia realmente entender. Sabe o que é engraçado? Ela murmurou contra seu peito. Passei tanto tempo com medo de te contar, e agora é apenas mais um capítulo da nossa história. Ele completou, beijando seus cabelos. Uma história que começou muito antes de nascermos, com nosso pai cometendo o erro de achar que poderia controlar o amor. E termina com seus filhos provando que o amor verdadeiro transcende tudo. Ela ergueu o rosto para encará-lo. Até mesmo o sangue que corre em nossas veias. Lorenzo a beijou profundamente, colocando naquele beijo todo o amor, toda a compreensão, toda a aceitação que palavras não podiam expressar. Quando se separaram, o sol já estava alto no céu, banhando o quarto em luz dourada. Vem, ele disse, movendo-se para sua cadeira com graciosidade praticada. Vamos enfrentar o mundo juntos agora. Como deveria ter sido desde o início. Camila o observou se vestir, maravilhada com sua força, sua determinação, sua capacidade de aceitar a verdade com tanta coragem. O homem que amava era muito mais forte que qualquer deficiência física, muito mais sábio que qualquer convenção social. E enquanto se preparavam para enfrentar o novo dia, ambos sabiam que nada mais poderia separá-los. Nem segredos, nem passado, nem as sombras de um pai que tentou controlar o destino. Porque algumas histórias de amor são escritas nas estrelas, predestinadas a acontecer, não importa quantos obstáculos o mundo coloque no caminho. Era uma manhã tranquila na mansão Bittencourt quando a campainha tocou. Camila, que ajustava um arranjo de flores na sala principal, sentiu seu coração acelerar ao ouvir a voz familiar que vinha do hall de entrada. Preciso falar com Lorenzo. Bittencourt? A voz autoritária de Helena, sua mãe, ecoou pelos corredores de mármore. É urgente. Rosa, que havia atendido à porta, parecia desconcertada. A senhora tem hora marcada? Diga apenas que Helena Mendes está aqui. Ele vai entender. Camila congelou, o vaso de flores quase escorregando de suas mãos trêmulas. Sua mãe, que não via há 6 meses, estava ali. A mulher que guardava a outra metade da verdade que haviam descoberto. Camila? A voz de Lorenzo veio do corredor. Ele manobrou sua cadeira até ela, notando imediatamente sua palidez. O que houve? Minha mãe, ela sussurrou. Ela está aqui. Os olhos de Lorenzo se arregalaram em compreensão. Antes que pudessem decidir como agir, Helena entrou na sala, parando abruptamente ao ver sua filha. Camila? Sua voz falhou. O que você está fazendo aqui? Mamãe! Camila avançou um passo, instintivamente protegendo sua barriga proeminente com as mãos. Eu posso explicar. Helena, no entanto, havia notado Lorenzo. Toda a cor deixou seu rosto ao reconhecê-lo. Meu Deus, você é idêntico a... Ele. Ao meu pai? Lorenzo perguntou suavemente, movendo sua cadeira para ficar ao lado de Camila. Ou deveria dizer, nosso pai. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena cambaleou, precisando se apoiar em uma poltrona próxima. Vocês sabem? Sabemos tudo, mamãe. Camila respondeu, sua voz tremendo. Sobre você e o Sr. Bittencourt, sobre por que ele te mandou embora. A carta dele. Helena fechou os olhos compreendendo. Ele prometeu que contaria a verdade depois de sua morte. Por que nunca me contou? A pergunta de Camila saiu como um soluço contido. Helena abriu sua bolsa com mãos trêmulas, retirando um envelope amarelado. Vim trazer isso. São os últimos documentos que Victor me deu antes de morrer. Ele
Ele queria consertar as coisas. Lorenzo pegou o envelope, seus olhos escurecendo ao reconhecer a caligrafia do pai. Mais segredos? Não, Helena respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Desta vez, são verdades. Sobre o acidente que te deixou assim, sobre por que ele manteve Camila longe. O acidente? Lorenzo franziu o senho. O que meu pai tem a ver com isso? Helena respirou fundo. O motorista que te atingiu naquela noite não era um motorista qualquer. Era um homem contratado por seu pai. O choque da revelação foi como uma bomba explodindo na sala. Camila agarrou a mão de Lorenzo, sentindo-o tremer. Ele planejou o acidente? A voz dele saiu estrangulada. Não para te machucar assim. Helena apressou-se em explicar. Ele queria apenas te dar um susto, te fazer parar de procurar por Camila. Quando soube que vocês tinham se encontrado na festa, que estavam se apaixonando, ele preferiu me ver paralítico a aceitar nosso amor. Lorenzo completou, um riso amargo, escapando de seus lábios. Lorenzo! Camila ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, segurando seu rosto entre as mãos. Olha para mim. Nada disso importa agora. Estamos juntos. Vamos ter uma filha. Uma filha? Helena ofegou, notando pela primeira vez a barriga de Camila. Vocês... Sim, mãe. Camila a encarou desafiadoramente. Estamos juntos. Vamos nos casar. E não nos importamos com o que a sociedade vai pensar. Helena cambaleou até uma poltrona, caindo pesadamente nela. Mas o bebê... Vocês são... meio-irmãos? Lorenzo completou, sua voz firme. Sim. E nossa filha está perfeitamente saudável. Fizemos todos os exames possíveis. Não é isso. Helena balançou a cabeça, mais lágrimas escorrendo. Vocês não são irmãos. O mundo pareceu parar por um momento. Camila e Lorenzo trocaram olhares confusos. O quê? Camila sussurrou. A carta de Victor. Ele assumiu a paternidade para me proteger. Helena explicou, sua voz tremendo. O verdadeiro pai de Camila era Ricardo, o irmão mais novo dele. Eles eram muito parecidos, por isso você se parece tanto com os Bittencourt. Tio Ricardo? Lorenzo murmurou, memórias de um tio falecido há muito tempo surgindo em sua mente. Mas por quê? Meu pai. Porque Ricardo era casado com a filha do maior investidor da empresa. Helena explicou. Se o caso viesse à tona, a família perderia tudo. Então Victor assumiu a culpa, me deu dinheiro para partir, protegeu o império da família. Camila sentiu suas pernas fraquejarem. Lorenzo a puxou para seu colo, abraçando-a protetivamente. Por que revelar isso agora? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Porque Victor percebeu seu erro tarde demais. Helena respondeu suavemente. Quando viu o que tinha feito, o acidente, separar vocês, todas as mentiras. Ele quis consertar tudo antes de morrer. Então não somos. Camila não conseguiu completar a frase, esperança e medo misturados em sua voz. Não. Helena sorriu através das lágrimas. Vocês não são irmãos. Nunca foram. O alívio que inundou a sala foi quase palpável. Lorenzo puxou Camila para um beijo apaixonado, não se importando com a presença de Helena. Espera! Camila se afastou subitamente. Os documentos. O que mais eles dizem? Helena abriu o envelope, revelando papéis legais. Victor deixou tudo dividido entre vocês dois. A empresa, a mansão. Ele queria garantir que ambos tivessem seu lugar na família Bittencourt. Lorenzo pegou os documentos com mãos trêmulas. Ele realmente tentou consertar tudo. Tarde demais, Camila completou suavemente. Mas ainda há tempo de nos dar um novo começo. Um novo começo. Lorenzo repetiu, sua mão descansando sobre a barriga dela. Sem segredos, sem culpa. Como deveria ter sido desde o início. Helena sorriu, observando o casal com olhos marejados. Vocês têm a bênção que procuravam.
O amor de vocês sempre foi puro, sempre foi verdadeiro. Camila deixou as lágrimas correrem livremente, anos de dúvidas e medos finalmente se dissolvendo. Lorenzo beijou seu rosto, suas próprias lágrimas misturando-se às dela. Casa comigo? Ele perguntou novamente, desta vez na frente de Helena. Agora que não há mais sombras entre nós? Sim, Camila respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. 1000 vezes sim. Helena se aproximou, abraçando os dois. Sua filha vai nascer em uma família cheia de amor. É tudo o que sempre quis para você, Camila. O sol da manhã entrava pelas janelas da mansão, iluminando a cena com luz dourada. Até si, sombras do passado finalmente se dissipavam, dando lugar a um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Vamos reformar tudo, Lorenzo declarou, olhando ao redor da sala. Transformar esta mansão em um verdadeiro lar, não um mausoléu de segredos. E vamos criar nossa filha com toda a verdade, Camila completou, para que ela nunca tenha que descobrir segredos em cartas antigas. Helena observava o casal com amor maternal, vendo neles a redenção de uma história que começou há tanto tempo. O Império Bittencourt, construído sobre mentiras e manipulações, finalmente encontrava seu verdadeiro propósito, ser o alicerce para uma nova geração, fundamentada em amor e verdade. E enquanto faziam planos para o futuro, a pequena vida crescendo no ventre de Camila parecia dançar de alegria, como se soubesse que nasceria em um mundo onde o amor havia, finalmente, vencido todas as batalhas. 3 meses depois, a mansão Bittencourt estava irreconhecível. As antigas paredes escuras haviam dado lugar a tons claros e acolhedores, os móveis austeros substituídos por peças mais modernas e confortáveis. O quarto do bebê, pintado em tons suaves de lavanda, estava pronto para receber sua pequena moradora. Camila estava sentada na beira da piscina, seus pés mergulhados na água morna, quando sentiu as primeiras contrações. O sol de fim de tarde pintava o céu em tons de rosa e dourado, como se a natureza quisesse criar o cenário perfeito para o que estava por vir. Lorenzo, ela chamou, sua voz tremendo de emoção mais que de dor. O som da cadeira de rodas sobre o deck de madeira foi imediato. Ele nunca estava longe dela nos últimos dias, ansioso e protetor. É hora? Ele perguntou, seus olhos âmbar brilhando, de expectativa. Camila apenas assentiu, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Lorenzo já estava com o telefone na mão, acionando o plano que haviam preparado meticulosamente. Em minutos, Rosa apareceu com a bolsa do hospital já pronta. Helena, que havia se mudado para a mansão para ajudar com o bebê, chegou logo em seguida. A comitiva partiu para o hospital como uma pequena procissão de esperança e ansiedade. 12 horas depois, o primeiro choro de Victoria ecoou pela sala de parto. Lorenzo, que insistira em estar presente apesar das dificuldades com a cadeira, foi o primeiro a segurar sua filha depois de Camila. Ela é perfeita. Ele sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Perfeita como a mãe. Victoria. Era realmente uma visão de perfeição. Cabelos escuros como os de Lorenzo, olhos grandes que prometiam ter o mesmo tom de mel dos de Camila, e uma força de vontade que se manifestou desde o primeiro momento. Quando voltaram para casa, 3 dias depois, a mansão os recebeu com uma surpresa. Rosa e Helena haviam organizado uma pequena celebração, transformando o jardim de inverno, o mesmo onde tudo começara há 3 anos, em um cenário de conto de fadas. Tenho algo para vocês, Lorenzo anunciou, manobrando sua cadeira até uma mesa lateral. Dele retirou uma pequena caixa de veludo azul. Outro anel? Camila brincou, ajustando Victoria em seus braços. Melhor. Ele sorriu, abrindo a caixa. Dentro havia uma chave antiga, ornamentada. A chave da casa de praia dos Bittencourt. Pensei que poderíamos nos casar lá, com o pôr do sol como testemunha. Camila sentiu lágrimas de felicidade se formando em seus olhos. É perfeito. 1 mês depois, com Victoria completando seu primeiro mês de vida, a casa de praia se encheu de flores e música. Não foi um casamento tradicional. Lorenzo esperou Camila no altar improvisado na areia,
sua cadeira de rodas decorada com fitas e flores. Helena conduziu a filha pelo caminho de pétalas, enquanto Rosa segurava Victoria, que usava um vestidinho branco combinando com o da mãe. Prometo, Lorenzo disse em seus votos, sua voz embargada de emoção, ser não apenas seu marido, mas seu companheiro de alma. Prometo mostrar todos os dias que o amor verdadeiro não conhece limites, não se dobra a convenções, não se rende a obstáculos. Prometo, Camila respondeu, lágrimas de felicidade correndo livremente. Ser seu porto seguro, sua parceira de vida, a mãe de nossos filhos. Prometo honrar cada dia a força que nos uniu, o destino que nos reconectou, o amor que nos salvou. Quando trocaram as alianças, o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores daquela tarde em que Victoria decidiu vir ao mundo. Era como se o universo conspirasse para tornar cada momento deles ainda mais especial. A pequena recepção que seguiu foi íntima e emotiva. Helena dançou com Victoria nos braços, enquanto Rosa coordenava os poucos funcionários que serviam champanhe e canapés. Olha só para nós, Camila murmurou, sentada no colo de Lorenzo enquanto observavam sua pequena família. Quem diria que aquela noite de tempestade nos traria até aqui? Eu sempre soube, ele respondeu, beijando seu ombro suavemente. Desde o momento em que você apareceu na minha porta, encharcada e grávida, algo dentro de mim sabia que era nosso destino. Mesmo quando achou que éramos irmãos? Ela provocou gentilmente. Mesmo então, Lorenzo riu, puxando-a mais para perto. Porque o que sentia por você era maior que qualquer laço de sangue, maior que qualquer convenção social. Victoria começou a choramingar nos braços de Helena, seu pequeno rosto se contorcendo em uma expressão que eles já conheciam. Bem, hora da mamãe, Camila sorriu, levantando-se para pegar sua filha. Observando sua esposa amamentar der filha, Lorenzo sentiu seu coração transbordar de amor e gratidão. A cadeira de rodas, que um dia ele considerou sua prisão, agora era apenas um detalhe em sua vida plena de alegria e significado. Sabe o que mais quero? Ele perguntou, aproximando-se das duas. O quê? Mais um. Lorenzo sorriu, acariciando a cabeça de Victoria. Ou dois. Ou quantos você quiser. Camila riu, aquele riso cristalino que ele tanto amava. Vamos com calma. Amor, deixa essa princesa aqui crescer um pouquinho primeiro. A noite caiu suavemente sobre a casa de praia, as estrelas começando a pontilhar o céu escuro. Os convidados foram partindo aos poucos, até que restaram apenas eles. A nova família Bittencourt. Lorenzo levou todos para o deck, onde haviam preparado um pequeno berço para Victoria dormir ao som das ondas. Camila se aconchegou no colo dele, suas alianças brilhando sob a luz da lua. Feliz? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Mais que feliz, ela respondeu, beijando-o suavemente. Em paz. Victoria dormia tranquilamente, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo perfeito. Ela era a prova viva de que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, não importa quantos obstáculos o destino coloque em seu caminho. A mansão Bittencourt esperava por eles, renovada e cheia de luz, pronta para ser o cenário de muitas outras histórias de amor e recomeços. Mas naquela noite, sob as estrelas e ao som do mar, eram apenas eles. Um homem que aprendeu que sua força não estava em suas pernas, mas em seu coração. Uma mulher que descobriu que às vezes é preciso se perder para se encontrar. E uma pequena princesa que nasceu do amor mais puro e verdadeiro que o mundo já viu. E assim, com promessas de um futuro brilhante e corações cheios de amor, a história da faxineira e do milionário chegava ao seu final. Não um final qualquer, mas um final feliz, daqueles que só o destino, em sua infinita sabedoria, é capaz de escrever.